Nosso tema agora é definir o que seja um banco de dados. Eu tenho uma apresentação que eu fiz para vocês falando sobre banco de dados, mas aqui eu vou fazer uma complementação. Então, se pode definir banco de dados como o agrupamento lógico e organizado de arquivos interrelacionados. Então, vejam que essa ideia vai ao encontro do conceito da definição de sistemas, né? Os sistemas lidam com essas inter-relações e interdependências entre as coisas. Então, em um banco de dados, né, os dados são integrados e relacionados de maneira que um conjunto de programas, de aplicativos que fornece acesso a esses dados, né, dão a oportunidade ao gestor de compartilhá-los, de explorá-los e de modificá-los, tentando assim buscar soluções a problemas que surgem no dia a dia das organizações. O importante é que num banco de dados as informações ficam guardadas com segurança, garantindo a sua integridade. É algo que a empresa dá muito valor, como eu disse para vocês lá no vídeo, né? Tem muito valor para a organização os dados, por isso que elas estão num banco, né? No banco a gente coloca o que tem necessidade de manter segurança. Podemos definir também banco de dados como um conjunto de dados devidamente relacionados. Então, a ideia é que o banco de dados busca o relacionamento entre eles, ou seja, uma correlação entre variáveis. E por dados a gente pode compreender aqueles fatos conhecidos, né? O dado é a informação bruta. E eles podem ser armazenados e possuem em si, né, intrinsecamente, um significado. Então, isso é uma outra forma de definirmos um banco de dados. Bem, mas vocês podem me perguntar, mas professor, como é que a gente acessa um banco de dados? O que permite a um administrador, a um gestor, a um executivo de uma organização acessar o banco de dados? Isso é um programa, né, chamado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou como é conhecido pela sua sigla, SGBD, né? Sistema de Gerenciamento Banco de Dados. Esse sistema permite à empresa, aos usuários, centralizar esses dados, gerenciá-los eficientemente e ter acesso aos dados armazenados através dos aplicativos. Então, funciona como uma interface entre os programas aplicativos e os arquivos físicos que estão guardados em nosso banco. Qual é a vantagem de ter um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Para começo, o aumento do acesso e da disponibilidade da informação. Esse sistema dá uma maior acessibilidade aos dados. Também uma simplificação deste acesso, né? E uma utilização com segurança e uma manipulação mais precisa dos dados. Há também uma redução da inconsistência ou da redundância, ou seja, da repetição dos dados. Rapidamente, né, se atualiza dados, se adiciona, se apaga, se edita, se modifica todos os registros e dados de um arquivo. E ele também proporciona o interrelacionamento de dados de diferentes fontes. Então eu posso ter pequenos bancos de dados em unidades operacionais, né, lá no marketing, nos recursos humanos, na produção, no financeiro, e esse sistema consegue acessar aqueles bancos, e é isso que vocês vão ver mais adiante, que permite o funcionamento de um data warehouse ou do data marting, né? É um modelo como esse que funciona lá.